Mais que o Jorginho, amém? Queridos, nós estamos no ano do fluir de Deus. Nós temos criado expectativas, queridos. Estamos criando expectativas para que esse fluir venha sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Não só na minha e na sua vida, mas ele vem através das nossas vidas. Aquele que crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, flui rio de água viva de você. E isso, queridos, é um desafio de fé. É um desafio de fé. E hoje eu quero desafiar a sua fé, queridos. Quero desafiar a sua fé. Eu quero que você saia daqui fluindo na fé de Deus para a sua vida. Amém? Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 nos fala. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Preste atenção aqui. Porque andamos por, mais uma vez, porque andamos por, e não pelo que vemos. Nós andamos por fé, e não por aquilo que vemos. Somos desafiados, queridos, dia a dia a andar por fé. E hoje você vai sair daqui andando pela fé, queridos. Flutuando na fé de Deus. Quando nós nascemos de novo, queridos, nós entramos para uma nova vida, uma outra dimensão, são outros princípios. Quando nascemos de novo, queridos, nós entramos para uma nova vida. Olha o que Colossenses, queridos, capítulo 1, versículo 13 nos fala. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Preste atenção aqui em mim. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Queridos, preste atenção aqui em mim, queridos. Nós fomos transportados para o reino de Deus. Fala amém. Um reino totalmente diferente, queridos, onde precisamos aprender a andar de forma diferente. Nós estávamos num império, queridos, no império das trevas. Quando nós nascemos de novo, queridos, Jesus nos transporta para o reino do Filho de Deus, o Filho do amor dele. Nós somos transportados para um reino. Nós saímos de um império para um reino, onde existem princípios diferentes, queridos, maneiras diferentes de viver, maneira diferente de acionar as coisas, queridos. Queridos, uma vez eu estava em uma aula, queridos, de educação física, na faculdade de educação física, e nós estávamos aprendendo sobre princípios da adaptação aquática, queridos. Nós estávamos começando a aprender sobre natação. Então nós tínhamos que entrar na piscina, entrar na piscina, e na PUC, quando eu fiz, queridos, imagine, não tinha cobertura na piscina, e eu fazia faculdade à noite, queridos. Imagine frio de julho, nós dentro da piscina, de sunga, queridos, uma coisa gostosa de se... Entrava dentro da piscina, aquela serração, aquele frio. Uma vez a professora dava de jaqueta, cachecol, touca, com o capuz por cima, encostado, uma garoa, e nós tudo dentro da piscina, tudo dentro da água ali, queridos. Morrendo de frio, queridos. Só que nós estávamos fazendo aula de adaptação aquática. Princípios da adaptação aquática. E o que nós aprendemos, queridos? Por exemplo, aqui nós andamos verticalmente, ereto. Sim ou não? Se você tentar andar assim na água, você vai sofrer resistência. Você tem que mudar o princípio. Você tem que nadar. De forma horizontal. Consegue entender quando você sai de um lugar e entra em outro, você precisa se adaptar àqueles princípios? É a mesma coisa, queridos. Nós saímos do império das trevas, onde nós fazíamos o que queríamos, do jeito que queríamos, como queríamos, e nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Aqui nós vivemos totalmente diferente do que aqui. Por isso que quando nós nascemos de novo, nós nascemos como bebês, precisando reaprender todas as coisas. Posso ouvir um amém? Antes, queridos, nós éramos guiados pela nossa alma. Olha o que Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3 nos fala. Preste muita atenção aqui. E ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andamos no passado, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu e você, queridos, estávamos mortos espiritualmente, nós não tínhamos vida, queridos, nós estávamos destituídos de vida, estávamos mortos, afundados em nossos pecados, longe de Deus, mas, pela misericórdia de Deus, encontramos vida. Temos o que temos pela misericórdia de Deus. Preste atenção aqui em mim. Temos o que temos pela misericórdia de Deus. Temos o que temos pela misericórdia de Deus. E isso engloba todas as áreas das nossas vidas. Você consegue entender por que eu não consigo admitir um crente se achar melhor do que o outro? Temos o que temos pela misericórdia de estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quantos de nós estávamos mortos? Todos. Não tínhamos acesso a Deus, não encontrávamos a Deus. Só que pela misericórdia de Deus, foi pela misericórdia dele, não pelo nosso esforço humano, não por aquilo que fizemos, foi pela misericórdia dele. Se a misericórdia dele alcançou a nós, todos, se tirarmos a misericórdia deles, bater a régua, nenhum de nós presta. Então não tem como, queridos, uma pessoa se achar melhor do que a outra. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? Como que nós andávamos antes? Preste atenção. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da... Eram todos nós endemoniados. Sabia que você era um endemoniado? Andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós andávamos no passado, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você fazia a vontade da sua carne, aquilo que você queria, e a vontade dos teus pensamentos. Era dessa maneira que nós andávamos, queridos. E qual que era a consequência desse modo de viver, queridos? Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza filhos da ira. Por natureza, queridos. A ira de Deus permanecia sobre as nossas vidas. Nós não vamos entender o privilégio, queridos, da caminhada cristã, se nós não entendermos isso. Preste muita atenção aqui. Andar por fé, queridos, não é um peso. Repete assim comigo. Andar por fé não é um peso. Ser crente, queridos, não é um peso. É um privilégio. Fala amém aí. Estar aqui ouvindo a palavra de Deus, queridos, não é um peso, é um privilégio. Por quê? Porque antes nós éramos filhos da ira. A ira de Deus estava sobre as nossas vidas. Queridos, por que Jesus morreu na cruz? Alguns vão falar, pastor, morreu por amor. Morreu para nos salvar. Morreu para perdoar os nossos pecados, para nos fazer filhos. Jesus morreu por amor, pastor. Sim, queridos, tudo isso engloba, mas o principal, queridos, o principal não é isso. Olha o que João, capítulo 3, versículo 16 ao 18 nos fala. João 3, 16 ao 18. Preste atenção aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê, quem exerce fé nele, quem anda por fé nele, não é condenado. Mas o que não crê, aquele que não anda por, o que não crê, já está condenado. Porque não crê no Filho, no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que anda por fé, ele é
salvo. Aquele que não anda por fé está condenado. Quem não crê, que não anda por fé, está condenado. Condenado pelo quê? Por que estão condenados? Versículo 36. João capítulo 3, versículo 36. Preste atenção aqui. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. Quem anda por fé no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. São filhos a ira de Deus permanece sobre eles. Jesus morreu na cruz, queridos, para aplacar a ira de Deus. Preste muita atenção aqui. Se nós não entendermos isso, queridos, nós não entendemos o privilégio que é andar por fé. Jesus morreu na cruz, queridos, para aplacar a ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Os que creem, os que andam pela fé, não são mais filhos da ira. Os que não crerem estão debaixo de condenação, e a ira de Deus está sobre eles. O autor de Hebreus vai falar assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A maior condenação, queridos, do homem, queridos, não é o inferno. É a ira de Deus caindo sobre ele, queridos. É a ira de Deus caindo sobre essa pessoa. O cálice da ira de Deus se encheu, queridos, e foi derramado sobre Jesus. Por isso que Jesus fala assim: afasta de mim esse, que ele sabia que a ira de Deus ia vir sobre ele. E ele entrou em desespero no Getsemane, queridos, a ponto de suar sangue. E a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência, aqueles que não creem. E nós temos o privilégio, queridos, de crer em Jesus e sermos livrados dele mesmo. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Para ele nos livrar dele mesmo. Porque no grande e terrível dia do Senhor, queridos, a ira do Cordeiro será derramada sobre a face da terra. A ira de quem? Do Cordeiro. Jesus, ele morre na cruz, queridos, derrama o seu sangue para livrar eu e você dele mesmo. Não é para livrar do inferno. O inferno é a menor coisa que vai acontecer. Agora, contra a ira de Deus se acender, queridos, o juízo de Deus vir sobre a terra, queridos, será o grande e terrível, grande para aqueles que são salvos, terrível para aqueles que são. Você consegue me entender o privilégio que é crer em Jesus, ter os olhos abertos por Ele? Ter a oportunidade de estar sentado ouvindo a palavra dEle? Conseguir compreender o que a Bíblia fala, ter o Espírito Santo habitando em nós. Andar por fé, queridos, não é uma vida difícil. Andar por fé é um privilégio. Quando depositamos a nossa fé nele, somos salvos. Quando entendemos isso, queridos, depositamos nossas esperanças em Cristo, nos apoiamos nele. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 8 nos fala. Porque pela graça vocês são mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Queridos, nós somos salvos pela graça, por aquilo que Jesus fez, mediante a fé. A fé, queridos, é como se fosse um tubo que se encaixasse na graça de Deus, e essa graça toca as nossas vidas, mas é pela fé. A fé encaixa, acessa a graça de Deus. É como se fosse esse tubo, queridos, que alcançasse a graça de Deus. E nós temos esse privilégio, queridos, de termos essa fé salvífica, queridos,
de sermos salvos mediante a fé. A fé, queridos, é esse tubo que nos conecta à graça de Deus. É essa fé salvífica, a fé que nos salvou da condenação eterna. Somos privilegiados, queridos. Só que esse é o primeiro passo. Essa fé é o primeiro passo. Nós precisamos continuar caminhando. Olha o que Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 7 nos fala. Preste muita atenção aqui. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Assim como vocês receberam. Como que você recebeu a Jesus, queridos? Pela fé. Não foi pela fé? Agora, queridos, devemos continuar a viver nele. Como? Pela fé. Nós recebemos a Jesus pela fé. Os olhos do nosso coração foram iluminados. Nós entendemos o plano de salvação. Recebemos ele por fé. Pela fé ele habita em nós, queridos. E agora pela fé nós continuamos a viver. Por quê? Porque assim como recebemos, nós continuamos vivendo. Pela fé. Como que você recebeu a Jesus? Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 11. Preste atenção aqui. Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, Senhor em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação? Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Se com a boca confessar e com o seu coração você crer. É por isso que nós fazemos o apelo no final do culto, geralmente, queridos. É por isso que nós chamamos as pessoas à salvação. Para quê? Para que elas confessem a Jesus com seus lábios. Se elas creem no coração e confessarem com a boca, elas serão salvas, queridos. Serão salvas. E esse é o princípio. Olha o que Colossenses, capítulo 2, versículo 6 nos fala. Preste atenção, vamos associar esses dois versículos. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Preste atenção aqui. Como que você recebeu a Jesus? Recebemos a Jesus confessando com os nossos lábios e crendo em nosso coração. Como que nós caminhamos? Continuamos confessando e crendo em nosso coração. A fé nas nossas vidas, queridos, se inicia no nosso falar. Repete assim comigo, falar. A fé no nosso coração, queridos, se inicia no nosso falar. A salvação vem para nós através do nosso falar. Confessamos e cremos no nosso coração. O nosso falar, queridos, aponta se estamos andando por fé ou por vista. Como que nós recebemos a Jesus? Nós cremos no nosso coração e confessamos que Ele é o Senhor. Como que é uma caminhada por fé, queridos? Nós cremos no nosso coração e confessamos pelos nossos lábios. Olha o que o Provérbios, capítulo 18, versículo 20 ao 21 nos fala. Preste atenção aqui. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produz os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come dos seus frutos. Do fruto da boca, o coração se farta. O que falamos, queridos, vai nos satisfazer lá na frente. A vida e a morte estão no poder da nossa língua. Tanto é, queridos, que quando cremos no coração, nós confessamos com os nossos lábios. E quando confessamos a Jesus como nosso Senhor, a vida vem sobre as nossas vidas. Sim ou não? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, entendemos o plano de salvação, cremos no nosso coração, confessamos com a nossa boca, nascemos de novo, encontramos a vida, pela graça e misericórdia de Deus. Sim ou não?
Se o maior milagre, queridos, presta atenção aqui. O maior milagre, queridos, que é a salvação, ela vem no crer e confessar com os lábios, os demais milagres vão acontecer do mesmo jeito. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Assim como recebemos, continuamos caminhando. A grande questão é, o que você tem falado? O que eu e você temos falado? Estamos falando o que vemos, ou estamos falando o que cremos? Querido, se o princípio é, eu recebi a Jesus, crendo no meu coração e confessando com a boca, Colossenses vai falar que é para a gente continuar a viver como nós o recebemos. Eu tenho que parar de falar o que eu vejo e preciso começar a falar o que eu creio. O que você crê para sua casa? O que você crê para sua família? O que você crê para sua igreja? O que você crê para o seu futuro? O que você crê, não o que você vê. Queridos, falar o que a gente vê, todo mundo fala. Dar o diagnóstico por vista, me perdoem, queridos, qualquer idiota faz. Sim ou não? Está errado aqui, está errado ali, tem que fazer assim, tem que fazer assado, é assim. Qualquer um vê, queridos. A grande questão é encontrar as pessoas de fé, que vão falar aquilo que eles creem. E creem porque Deus tem falado com eles. Coisas loucas e impossíveis. Coisas loucas e impossíveis. Queridos, se você não delirar com Deus, queridos, você não está sendo crente. Deus vai colocar no teu coração, queridos, coisas loucas e impossíveis. Porque senão não precisaria de fé. Deus dá visões, queridos, muito maior do que nós, a nossa capacidade humana. E a gente para de falar, olhar pelo que vemos e começamos a viver por fé. Começamos a liberar palavras, assim como recebemos. Nós vivemos, nós cremos e falamos. É assim, vai acontecer. É assim, vai acontecer. É assim, vai acontecer. Todo o reino de Deus, queridos, ele se move pela fé. Lembra lá, nós saímos do império das trevas e agora nós estamos no reino de Deus. O império das trevas, queridos, funcionava pelos nossos pensamentos, inclinação da carne, tudo aquilo que nós falamos. O reino de Deus, ele se manifesta pela fé. Ele flui pela fé. Todo o reino de Deus se move pela fé. E a fé é a expressão dos nossos lábios. Quer saber se uma pessoa é uma pessoa de fé? Escute o que ela fala. Preste atenção no que ela fala. Porque a fé, ela se expressa nos nossos lábios. Olha o que Mateus capítulo 12, versículo 34 nos fala. Jesus pega pesado às vezes, né? Raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para a justiça. O que enche o meu coração, queridos, vai ser a expressão dos meus lábios. Se eu nasci de novo, o reino de Deus, ele está em mim. Lembra, as pessoas falavam, onde está o seu reino? Onde está o seu reino? Jesus falou assim, não deixem se enganar. Alguns vão falar, está lá, está aqui. O reino de Deus está em vós. Se o reino de Deus está dentro de mim, no meu coração, a expressão dos meus lábios vão ser a expressão do reino. Com o coração se crê para a justiça. A justiça de Deus está em nós, revestidos com a couraça da justiça. Nós falamos palavras de justiça, de justificação, aonde as pessoas são justificadas em Cristo Jesus, declaradas justas diante de Deus.
O coração fala do que está cheio, a boca fala do que o coração está cheio. O que tem enchido o nosso coração? O que temos falado, queridos? Estamos falando como aqueles que têm esperança? Ou estamos falando como aqueles que não nasceram de novo? E esse estilo de vida, queridos, de andar por fé, precisa englobar todas as áreas das nossas vidas. Se nascemos de novo, queridos, confessando e crendo, queridos, precisamos confessar e crer em todas as áreas da nossa vida, e isso é um desafio. Um desafio de andar por fé. Queridos, se nós fomos salvos, queridos, confessando e crendo, queridos, isso tem que englobar todas as áreas da nossa vida. Quando você olha para a sua área profissional, queridos, você tem que confessar e crer. Encher o seu coração, queridos, as coisas do alto, confessar, crer. Quando você olha para a sua família, você crê e confessa o que você está vendo nos teus olhos espirituais, não nos teus olhos naturais. Queridos, ficar falando o que a gente vê é muito fácil, queridos. Só a gente começar a olhar um para a cara do outro, aquele ali não presta por causa disso, aquele ali não presta por causa daquilo, aquele ali me fez mal há 35 anos atrás, e Jesus vai cair com um raio, vai morrer de raio. Porque me passou para trás, vai morrer, o raio vai cair na cabeça. Igual matar vaca, vai matar ele no pasto. Você está rindo às vezes de você mesmo. Você consegue me entender? A gente precisa crer, queridos, que a palavra de Deus ela é verdade. Nós precisamos que englobe o andar por fé sobre todas as áreas das nossas vidas. A situação financeira apertou, queridos. Nós precisamos crer, queridos. Nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. As coisas estão difíceis no casamento. O que nós precisamos falar? Eu creio na restauração completa. Está difícil a criação de filhos? Eu creio. Os meus filhos são do Senhor. Agora olhar para... olha o jeito dessa praga aí. Puxou a mãe. Ó. Eu olho para ele, eu vejo a mãe. É por isso que é assim. Fale pela fé, queridos. Ande pela fé em todas as áreas da sua vida. Assim como recebemos, nós caminhamos. Como que cumprimos os mandamentos de Deus, queridos? Preste atenção aqui. Olha o que João, capítulo 13, versículo 34 e 35 nos fala. Queridos, esse é um dos versículos mais desafiadores, queridos, das nossas vidas. Não é um dos, é o mais desafiador. Preste atenção aqui. Eu lhes dou um novo mandamento. Jesus falando, o autor da vida. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos... Não estou falando aquele que te agrada, aquele que é gente boa. Falando para amar todos. Que vocês amem uns aos... E não de qualquer jeito. Assim como eu os... Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Se tiverem amor uns pelos... Queridos, as pessoas não vão saber que a igreja, queridos, é discípula de Jesus. Porque expulsa demônio, porque traz cura sobrenatural, por causa disso, por causa daquilo, não. O mundão lá fora, queridos, vai falar, esses aí são discípulos de Jesus. Quando eles olharem para nós e verem que nós nos amamos. Sabe por que a igreja escandaliza o mundo ainda? Porque ela não encontra amor. Eu não estou falando desse amor, queridos, de vô, assim, de amor mesmo, queridos, de a gente ser sincero um com o outro, repreender, cuidar, ter cuidado com a pessoa. Quando você repreende a pessoa, não é para colocar a pessoa para baixo ou para expor, mas para que haja restauração da vida dela. Sabe, esse é amor verdadeiro. Amor, queridos, amor de verdade. Que amem uns aos outros. Como Jesus nos amou, queridos. A
gente já leu João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, deu seu filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Agora, olha o que 1 João 3,16 fala. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Olha o que fala. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por... Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos... Nós devemos dar a nossa vida pelos... Nós devemos dar o nosso tempo pelos nossos... Nós temos que dar o nosso cuidado pelos nossos... Nós vamos ter que morrer pelos nossos... Irmão não se escolhe, querido. É aquele que Deus colocou junto com a gente. Nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Cristo deu a vida por nós, queridos. Agora nós, eu e você, somos desafiados a dar a vida uns pelos outros. E aqui, queridos, o texto não está falando de pastores e líderes. Posso ouvir um amém? Ele está falando de todos nós. Nós quem? Nós todos. Cada um aqui de nós. Somos desafiados a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como fazemos isso? Pela fé. Repete assim comigo, pela fé. Mais uma vez, pela fé. Queridos, amamos o nosso próximo pela fé, amamos a Deus pela fé, queridos, não pelo que sentimos. Esse é um desafio, mas também, ao mesmo tempo, um privilégio. Sabemos de onde Ele nos tirou, queridos, e hoje temos a possibilidade de amar pela fé. Você lembra de onde Jesus te tirou? Onde que Ele te encontrou? Quem você era antes dele? Sim ou não? Ele te tirou de um tremendal de pecados, de um lamaçal de pecados, te firmou em uma firme rocha, queridos. Ele te amou, a misericórdia dele te alcançou. Agora nós devemos expressar isso para as pessoas. Pelos nossos irmãos. E isso é um desafio de fé. Por que amamos as pessoas? Ou como amamos as pessoas? Pela fé. Porque nós temos um Salvador, nós temos um Senhor. Como que nós recebemos a Jesus, queridos? Crendo no coração e confessando com a boca. Presta atenção aqui, você crê no coração que isso é verdade porque é a palavra de Deus, sim ou não? Agora comece a confessar. Deus, eu amo aquela pessoa. Deus, eu vou me aproximar, eu vou orar por ela. As pessoas que você tem dificuldade, queridos, comece a orar por ela. Deus abençoa, guarda, retribui, enche ele com o teu Espírito Santo. Não fica orando, Deus, muda ele desse jeito, muda daquele, faz ele mudar para que eu consiga amar ele. Isso não é amor. Nunca foi e nunca vai ser. Imagine se Deus olhasse para você assim, ó, só te aceito, sua praga. Você mudar isso, e depois você vem para perto. Nós chegamos a Ele como nós estamos, nós somos alvo do amor dEle, queridos. E Ele amou a gente tudo torto, tudo errado. Cheio de defeito, queridos, cheio de mania, cheio de tique. Agora nós devemos amar uns aos, isso é andar por fé. Porque às vezes a gente fala andar por fé e a gente imagina, a gente mentaliza, pelo pentecostalismo brasileiro, que andar por fé, queridos, é sair flutuando, expulsando demônio, curando pessoas e não sei o quê. Queridos, isso são dons, fluem, nós gostamos, queridos, é legal, é bacana, é de Jesus, é isso que nós queremos, nós vamos ver isso, temos visto isso, é isso mesmo, não tem nada de errado, mas isso não é andar por fé, queridos. Andar por fé, queridos, é cada um de nós conseguir olhar olho no olho e falar que nos amamos. Andar por fé, queridos, é a gente perdoar uns aos outros. Andar por fé, queridos, é ser desafiados na nossa humanidade, morrer para nós mesmos, para que a gente consiga chegar ao próximo. Isso é fé, queridos. Jesus, no final, quase no final do seu ministério, ele estava falando um monte de coisa, queridos. Ensinando seus discípulos. Quando ele fala, queridos, sobre perdão, ele fala assim, se teu próximo vir até você e te pedir perdão, perdoe. Pedro, né, espontâneo, olha assim, o quê? Quantas vezes tem que perdoar? Até 7? Jesus fala, não até 7.
mas 70 vezes 7, no dia. Sabe o que eles falaram? Aumenta a nossa fé. Eles não pediram para aumentar a fé para expulsar demônio, para curar enfermo. Eles pediram, aumenta a nossa fé para se relacionar. Aumenta a nossa fé, senão a gente não aguenta, a gente mata meia dúzia. Como que vai perdoar desse jeito? Foi esse o raciocínio deles. E Pedro, de forma sincera, fala, aumenta a minha fé, eu não aguento. Olha o que 2 Coríntios, queridos, capítulo 5, versículo do 7 ao 10 nos fala. Preste muita atenção aqui. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presente, quer ausente. Queridos, preste atenção aqui, abre um parênteses aqui. Às vezes muito se fala nessa graça, nessa hipergraça e não sei o que, de esforço zero. E às vezes o evangelho parece que é pregado que você não precisa fazer esforço nenhum. Olha o que Paulo está falando. Por isso também o apóstolo Paulo, queridos, nos esforçamos. O reino de Deus, queridos, ele necessita de esforço. As pessoas falam assim, você não precisa fazer. Queridos, o reino de Deus, ele necessita de esforço. Você não faz nada para ser, mas por você ser, queridos. Quando você entende a sua identidade, você se esforça no reino. Paulo falou assim, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. E quando ele fala todos os outros, não é assim, cada um, ele fala assim, pode somar, colocar todos esses apóstolos aí, os outros 11, bota aqui, junto comigo eu trabalhei muito mais do que eles. Era isso que Paulo estava falando. Daí ele fala, não fui eu que trabalhei, mas a graça que estava em mim, essa que trabalhou. Consegue me entender? Só que ele não está falando assim, a graça fez e eu não fiz nada. Ele está falando assim, eu me ralei, queridos, eu dei a minha vida, eu trabalhei para que o reino de Deus se manifestasse sobre a terra. Não existe essa história assim, não, estou em Jesus, tudo bem, vamos ficar tipo no céu tocando arpinha sem fazer nada. Isso aí não existe, queridos. O reino de Deus é esforço, queridos. É dedicação, aonde nós passamos horas tanto buscando a Deus quanto amando pessoas, queridos. Posso ouvir um amém? As coisas não acontecem assim, vamos ficar aí light, né? Zen, assim. Esforço, queridos. Versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Preste atenção aqui em mim, e eu quero finalizar com isso, queridos. Andamos por fé, queridos, nos esforçando para ser agradáveis a Jesus. Por quê? Porque um dia, queridos, cada um de nós vai estar diante do tribunal de Cristo. Cada um de nós, queridos. E cada um de nós vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito. Segundo a operação da fé ou não. E isso deveria encher o nosso coração de temor. Preste atenção aqui em mim. Um dia, cada um de nós, cada um aqui de nós, vai estar diante do tribunal de Cristo. Nós vamos estar diante dele. Queridos, e lá não tem essa assim, vamos dar um jeitinho. Ou se ele perguntar, e aí, o que você fez da tua vida? Não, é por causa que meu pai me tratou mal, daí me deixou cheio de trauma e eu não consegui fazer nada. Ele vai falar, não estou falando do seu pai, eu quero saber de você. E sempre que você tentar dar uma enrolada, ele vai falar, não, eu quero saber de você. Não, foi a praga daquela mulher que você me deu. Se não fosse ela, se você tivesse feito ela um pouquinho melhor, não estou falando dela, eu estou falando de você. E nós vamos estar diante deles, queridos, diante de Jesus. E nós vamos prestar contas, queridos, de tudo aquilo que nós fizemos. Se nós andamos por fé ou por vistas. E isso deveria encher o meu e o seu coração de temor. Encher o meu e o seu coração de uma jornada, de uma decisão firme no nosso coração de falar assim, eu vou viver por fé. Quando eu for desafiado pelas pessoas a amar pessoas, eu vou viver pela fé.
Quando eu for desafiado, queridos, nas minhas limitações e dificuldades, eu vou viver por fé. Quando eu tiver um desafio financeiro, um desafio na minha vida, eu vou falar assim, eu vou viver por fé. Eu vou viver por aquilo que eu creio. E isso tem que encher o nosso coração de temor, queridos. Nós precisamos ser cheios dessa atitude de fé, desse andar por fé. Lembra lá que nós devemos andar como recebemos a Jesus, nós devemos caminhar. Nós cremos no coração e nós confessamos com a boca. Presta atenção aqui. A vida e a morte está no poder dos nossos. O andar por fé pelo nosso. Comece a falar alinhado com a palavra de Deus. Porque um dia estaremos diante dele, queridos, e vamos prestar contas. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe esse temor no seu coração? Eu gostaria de te convidar a se colocar em pé. Essa palavra falou com você, queridos? De alguma forma te desafiou? Eu tenho uma impressão muito forte no meu espírito, queridos, que hoje Deus quer marcar pessoas aqui. Hoje na oração ali, a gente estava orando, queridos, e uma graça especial na oração ali, queridos. Nós entendemos, e eu entendo da parte de Deus, queridos, que aqueles que querem, queridos, ser desafiados por esse caminhar de fé. Se você fala assim, eu quero ser desafiado nesse caminhar de fé. Essa noite eu quero fazer diferente, queridos. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Você que entendeu e fala assim, eu quero andar desse jeito. Eu quero ungir você, queridos. Eu quero que essa alegria da salvação encha o teu coração, que esse óleo de alegria encha. Esse entendimento, somos privilegiados, podemos andar por fé. Eu quero que essa unção toque a sua vida, para que você saia daqui diferente. Para que você saia marcado pelo Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo. Para você ser desafiado a mudar o seu falar, mudar a maneira que você olha as pessoas, a você olhar as circunstâncias, não com os teus olhos naturais, mas com os teus olhos da fé. Que essa chama, essa luz, queridos, da fé, ela acenda o seu coração. Consegue me entender? Se você deseja, queridos, receber oração, enquanto eles ministram o louvor, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. Gostaria de chamar os pastores aqui, o pastor